Torcedor vascaíno, começa mais do que nunca neste domingo a contagem regressiva para a decisão desta próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Inclusive, a partir de hoje, restarão apenas 3 dias de treino visando este grande jogo do Vasco em 2023. É um jogo de vida ou morte, é o famoso jogo de 6 pontos. Uma vitória coloca o Vasco novamente a 3 pontos de distância do atual clube que luta diretamente na luta pela permanência na primeira divisão junto ao Bahia. Porém, uma derrota inverte o papel, colocará o Cruzeiro acima do Vasco da Gama e poderá dificultar a vida do Gigante da Colina nesta reta final de Campeonato Brasileiro. A partida de quarta-feira, torcedor, não terá outro jeito. É ou o céu para o Vasco da Gama, chegando a uma 13ª colocação, ou um inferno, pois retornará a uma distância muito curta da zona do rebaixamento. É claro, a gente vai falar sobre isso, até porque ontem na parte da tarde o Cruzeiro entrou em campo em um jogo decisivo contra a equipe do Fortaleza. Era esperado que o Cruzeiro não conseguisse pontuar dentro da Arena Castelão, mas não foi bem assim. O Cruzeiro venceu a equipe do Fortaleza e chega animado para enfrentar o Vasco nesta próxima quarta. Além disso, vamos trazer muitas outras informações, muitas outras novidades. É um Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, deste domingo, porém já com muitas novidades do nosso Gigante da Colina. Então, é claro, como a gente sempre faz aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 113 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas para conseguirmos chegar a essa meta. Então é o seguinte, você, torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Contamos muito mesmo com a sua presença, muito mesmo com o seu apoio para ajudar a nossa divulgação e o nosso crescimento. Então se inscreva, além disso, deixe aí o seu like, ative o seu sininho de notificação e vamos juntos fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas dentro dessa plataforma. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois se o sábado foi agitado, a expectativa é que este domingo venha a ser ainda mais. Ontem foi um dia normal de treinos no CT Moacir Barbosa, em uma temperatura elevada na cidade carioca. O elenco Cruz Maltino retornou às atividades no centro de treinamento. Hoje também teremos mais um treino, segunda e terça-feira encerrará esse processo de preparação. Vasco treina no CT Moacir Barbosa na terça e logo após pega um voo em direção a Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Cruzeiro na quarta-feira. Após enfrentar a equipe do Cruzeiro, o Vasco terá um outro grande desafio no final de semana, que será enfrentar a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Mas antes dessa partida do final de semana, contra um dos grandes times, um dos grandes elencos deste Campeonato Brasileiro, o Vasco tem esse primeiro desafio contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. E o Vasco se prepara, é claro, de uma forma intensa para esta grande decisão. A gente vem comentando muito sobre isso com vocês, que o Vasco trata essa partida contra o Cruzeiro como uma grande decisão do Campeonato Brasileiro. Isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a tabela deste Campeonato Brasileiro. A gente olha para a tabela e eu vou chegar aqui um pouco ao lado. O Vasco da Gama hoje é o 15º colocado com 40 pontos. Uma situação até, entre aspas, confortável. Acredito que o Vasco não passa por um perrengue neste Campeonato Brasileiro, como já passou em outras rodadas. Mas a vitória do Cruzeiro ontem diante do Fortaleza dentro da Arena do Castelão foi algo que surpreendeu todos os que acompanham o futebol brasileiro, pois normalmente era de se imaginar que o Cruzeiro não iria conquistar a vitória dentro da Arena Castelão ontem, sábado às 6h30 da tarde. E aconteceu. E a partir de agora, o Vasco da Gama tem a missão de se distanciar dessa parte de baixo da tabela. E por ter esse jogo a menos contra o Cruzeiro, tem que vencer a equipe do Cruzeiro nessa próxima quarta. Se vencer a equipe do Cruzeiro, ultrapassa o Santos, ultrapassa o Inter e fica na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro antes do início da próxima rodada. Porém, se perder para o Cruzeiro, o Vasco cai para a 16ª colocação. Então, por que quando eu falei desse jogo com vocês, eu disse que seria entre o céu e o inferno, entre a cruz e a espada e qualquer outro tipo de ditado que você queira utilizar? Pois uma vitória, coloca o Vasco na 13ª colocação, coloca o Vasco a 4 posições acima da zona do rebaixamento e faz com que o Vasco suba 2 posições na tabela. Já uma derrota, coloca o Vasco a 1 ponto de distância, a uma posição de distância da zona e faz com que o Vasco caia ainda a uma posição na tabela. Então é uma situação muito complicada.
É uma situação muito decisiva para o Vasco da Gama e esse confronto dessa próxima quarta-feira, dessa próxima semana, é o confronto decisivo para o Gigante da Colina. Temos que olhar também para os adversários diretos do Vasco. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense, um jogo difícil dentro da Arena da Baixada. Porém, o Bahia também tem um jogo difícil. O Bahia enfrenta o Corinthians dentro da Neoquímica Arena na sexta-feira às 9 horas da noite. O Santos enfrenta o Fluminense dentro do Maracanã. Fortaleza, que é um adversário direto a partir de agora, enfrenta o Palmeiras dentro da Arena Castelão. Temos um confronto direto entre Goiás e Cruzeiro. Temos Santos e Botafogo. Então, torcedor vascaíno, na próxima rodada é muito difícil para essas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Ou seja, fica ainda mais favorável para o Vasco uma vitória nesse jogo da próxima quarta-feira. Pois vencendo, né, a equipe do Cruzeiro, a expectativa é que no final de semana as equipes que estão na parte de baixo da tabela não consigam pontuar. E o Vasco automaticamente pode se distanciando cada vez mais desse pelotão de baixo e se livrando da zona do rebaixamento. É um momento decisivo, é um momento importantíssimo para o Vasco da Gama, um momento único para o Vasco dentro da competição. E exatamente por esse motivo o Gigante da Colina trabalha visando, né, esse jogo. E o Vasco diariamente se prepara de uma forma intensa para esta partida importante. Sobre o jogo, a gente vem informando a vocês. Ramon Dias contará com o retorno de Marlon Gomes, de Manuel Capasso, porém contará com a ausência de Eric Marcos. Ele ainda está fora da lista de relacionados para a partida dessa próxima quarta-feira. O atleta que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Botafogo na primeira etapa, ficou de fora do segundo tempo daquele jogo, não entrou em campo contra o América Mineiro, ainda é desfalque confirmado para enfrentar o Cruzeiro nesta próxima quarta-feira. O Vasco terá pela frente 15 pontos em disputa e 6 farão com que o Vasco da Gama não caia a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olha, torcedor, o Vasco luta contra ele, mas também luta contra os seus adversários. Pois ontem o Cruzeiro venceu. O Cruzeiro venceu a equipe do Fortaleza dentro da Arena Castelão. Porém, foi mais um jogo marcado por polêmica. Polêmica se tratando da linha de impedimento, do traçamento das linhas a partir do VAR. Tá aparecendo na imagem a vocês um lance de Vasco da Gama e Palmeiras no segundo turno já deste Campeonato Brasileiro. Um lance que foi inclusive considerado o maior erro da história do VAR, não pelo traçamento, mas por ter sido um lance em que o VAR não deveria se posicionar. Deveria ser um lance em que o juiz deu a decisão de campo e ela ser mantida, pois caso houvesse impedimento, a jogada do gol de Paulinho Paula foi se dada uma nova origem, ou seja, o lance do impedimento automaticamente não invalida o gol de Paulinho Paula, pois foi uma nova jogada. Esse lance rodou o mundo todo, foi considerado, volto a repetir, o pior erro da história do VAR, e ainda ficou em dúvida se realmente esse lance estava impedido ou não. Muito detalhado, né, ali, o traçamento das linhas, muito perto o zagueiro Gustavo Gomes do atacante Paulo Verratti. Mas torcedor vascaíno ontem teve um lance também. Um lance na partida entre Cruzeiro e Fortaleza. No gol do Bruno Rodrigues, aos 35 minutos da segunda etapa, vê-se que o traçamento das linhas foi feito de uma maneira que favorece o Cruzeiro. E olha, com todo o respeito do mundo, eu não consigo entender como se foi traçado essas linhas. Na minha opinião, nitidamente, onde está o pé do zagueiro do Fortaleza, onde eu não consigo inclusive dizer quem é, mas eu sei que está com o pé esquerdo estendido no momento do cruzamento, a linha amarela representa o pé do jogador e eu não consigo enxergar como que essa linha amarela do pé do jogador do Fortaleza está à frente da linha do jogador do Cruzeiro. Pois o que a imagem me mostra é que a cabeça do atleta do Cruzeiro está à frente da linha do jogador do Fortaleza, o que automaticamente assinalaria um impedimento. Então eu não consigo compreender, sinceramente, não é por maldade não. Eu não consigo compreender essa imagem, porque fica nítido para mim que a cabeça do jogador do Cruzeiro, do atacante Bruno Rodrigues, está na frente do pé do jogador do Fortaleza no traçamento das linhas. O VAR não entendeu dessa maneira e o VAR considerou gol correto, gol validado, regular para a equipe cruzeirense, gol esse que acabou dando a vitória ao Clube Mineiro ontem dentro da Arena Castelão. Difícil de engolir, difícil de entender, mas é mais uma dessas situações que acontecem no Campeonato Brasileiro que mesmo de uma forma indireta o Vasco da Gama acaba saindo prejudicado. Então olha, torcedor, é para ficar de olho. Quarta-feira teremos novamente um Vasco Cruzeiro, dessa vez dentro do Mineirão, com a arbitragem de Leandro Pedro Voaden. O Vasco foi uma equipe muito prejudicada neste brasileiro. E ontem o Cruzeiro, se não tiver impedido, que para mim está, ou melhor dizendo, se estiver impedido, que para mim está, o Cruzeiro foi beneficiado dentro da Arena Castelão pela CBF. Mas enfim, é complicado, é difícil, é duro e é ficar mais atento e mais ligado do que nunca.
não querem que o Vasco fique na Série A. Isso para mim é uma convicção, visto tudo que aconteceu nessa temporada. Então o Vasco tem que lutar dentro das 4 linhas e também fora delas com aqueles que não querem a sua permanência na primeira divisão. Mas enfim, torcedor, deixa aí a sua opinião nos comentários. Você achou que foi impedimento ou achou que não foi impedimento? E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo com vocês, falar sobre uma situação muito importante, que se trata sobre 2024. É claro, ainda estamos em 2023, é claro, o Vasco da Gama ainda não garantiu a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas é claro também que o replanejamento já começa a acontecer. A gente vê isso através de certas posturas, demissão do diretor comercial Caetano Marcelino, a possível demissão de Abel Braga, até por ser um nome que hoje já é cotado em outros clubes, a possível demissão de Paulo Brax, a possível permanência de Lúcio Barbosa, que está sendo discutida internamente, a possível chegada de um novo diretor executivo e reformulações internas com relação a nomes. O Souza, que é um nome que já está praticamente fechado, o Denilson, que é um volante que está na mira, o Mastriani, que é um atacante que está na mira, o Bruno Zuculini, como a gente informou ontem a vocês, que é um volante também que está na mira. Então o Vasco já começa a passar por esse período de reformulação dentro do seu elenco. E algo que ainda não foi iniciado pelo Gigante da Colina, porém que para mim deveria ter sido iniciado já há muito tempo, é sobre o nosso treinador, sobre Ramon Angel Dias. Para mim, hoje, Paulo Brax está, como se diz na gíria, no ditado, chupando o dedo, dando mole, errando, papando mosca quando se trata do técnico argentino. Ramon Dias, que chegou em julho ao Vasco, tem hoje a 5ª melhor campanha desde sua chegada ao Cruz Maltino, tem hoje o 6º melhor aproveitamento do retorno do Campeonato Brasileiro. É um retorno espetacular, um retorno de uma equipe que luta pelo título brasileiro, ou no mínimo por uma vaga na Libertadores. 31 pontos conquistados em menos de 15 jogos, aliás, menos de 17 jogos. Um técnico que o Vasco no primeiro turno conquistou 9 e fez o Vasco conquistar 40 no segundo turno. Esse é o Vasco da Gama de Ramon Angel Dias. Uma evolução tática, uma evolução técnica, uma evolução apática, emocional, psicológica e todas as outras palavras que eu poderia se utilizar aqui nesse momento. Certo é, o Vasco é um antes de Ramon e o Vasco é outro depois de Ramon. Ramon Dias, nesse momento, porém, tem contrato com o Vasco da Gama até o final desse ano. E até agora, a informação que tivemos é que além dele e de sua comissão técnica, que contém seu filho Emiliano Dias e Juan Romanazzi, preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz, até agora não foi procurado Ramon Dias para uma renovação contratual. O último trabalho dele foi no Al Hilal, onde conquistou o Campeonato Saudita, a Copa do Rei, foi finalista do Mundial de Clubes contra a equipe do Flamengo. Vence, é claro, a partir de um bom trabalho no Vasco, despertando o interesse de outros clubes do futebol mundial. Então o Vasco tem que fazer essa corrida, tem que correr contra o tempo para conseguir a renovação contratual de Ramon. Clubes estão de olho na contratação do técnico argentino, que até o momento não renovou o seu contrato com o Vasco. Então a pergunta que eu faço é: alô Paulo Brax, alô Lúcio Barbosa, o que vocês estão esperando para renovar o contrato de Ramon? Sinceramente, algum outro clube com necessidades vir e contratar o técnico? Pois para mim, independente de jogar a Série A ou a Série B, o técnico em 2024 tem que ser Ramon Angel Dias. Então uma situação chata, na minha opinião, uma situação complicada de um técnico que tanto fez pelo Vasco em tão pouco tempo, que até o momento não teve o seu trabalho reconhecido internamente através de sua renovação. Você também é a favor da renovação de Ramon? Deixe a sua opinião nos comentários. Se com esse elenco Ramon já fez alguma coisa, imagine com um elenco mais estruturado, com peças chegando, acredito que a situação iria ser muito melhor do que já foi em 2023. Mas a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingo. E é claro, retornaremos na parte da tarde com Fala Gigante, teremos ainda o Boa Noite Gigante na parte da noite e contaremos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.